A paz do Senhor, meus queridos adolescentes. Estamos aqui para fazer mais uma gravação da nossa videoaula, do nosso tema, da nossa lição desse segundo trimestre. O tema de hoje é como conviver com o diferente. Tema proposto pela nossa lição. O nosso texto bíblico se encontra em Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 36, que conta a história de José. José, filho de Jacó, neto de Abraão. O destaque se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Diz assim: no que depende de vocês, façam todo o possível para viver em paz com as pessoas. Bom, essa é uma das coisas que Deus ele exige, né, de seus filhos, né, daqueles que o servem, é que nós venhamos viver em paz uns com os outros. Muito embora Jesus, certa vez, ele disse que não veio trazer paz, mas a espada, né? Mas quando Jesus disse isso, ele disse isso em um outro contexto, o que não nos impede de termos paz uns com os outros, de vivermos em harmonia uns com os outros. Agora, o comentarista, ele coloca de maneira proposital no texto para nós estudarmos a lição, o texto de Gênesis 37, versículos 1 ao 36, como já dissemos aqui, que conta a história de José. José, neto de Abraão, filho de Jacó. Quem foi José? José, como bem sabemos, ele foi um dos filhos mais novos de Jacó. E José, por ser um dos filhos mais novos, né, ele, querendo os irmãos mais velhos dele ou não, José, ele tinha certos privilégios que os irmãos mais velhos não tinham. E, a bem da verdade, numa família, geralmente os filhos mais novos, eles são privilegiados por serem os filhos mais novos, têm bastante carinho, têm bastante a atenção dos pais, o que não quer dizer que os pais não amem os filhos mais velhos. Os pais, eles amam os seus filhos de maneira igual como ama a todos os outros, né? Muito embora aos nossos olhos a gente pode até olhar e ver que talvez há até uma acepção, né? Há uma escolha, uma preferência do pai e da mãe pelo filho número um, filho número 2, filho número 3. Mas nós vemos que isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque pai e mãe amam os filhos de maneira igual. Muito embora muitas das vezes o trato é diferente por questão da idade, mas pai e mãe amam os filhos de maneira igual, ok? De maneira igual. Mas aí você pode até se perguntar, mas Antônio, na minha casa, meu irmão é chato, meu irmão ele é muito privilegiado, minha irmã é muito privilegiada. Mas aí tem a questão da idade, tem diferenças de idade. Por exemplo, geralmente os filhos mais velhos vai ser cobrado deles mais responsabilidade do que os filhos mais novos. Não é assim? Então, a questão do trato dos pais para com seus filhos depende muito da questão da idade. Eu não posso querer de maneira nenhuma que a minha filha mais nova tenha as mesmas responsabilidades e atribuições que a mais velha tem. Seria até uma injustiça, porque há uma diferença gigante de idade entre uma e de outra, né? Mas o amor que eu sinto por elas é o mesmo, é igual. Então é isso que precisa ficar ciente na mente de vocês. Os pais de vocês amam vocês de maneira igual, ok? Amam vocês de maneira igual. Então vamos lá para os tópicos de maneira bem resumida, para nós fazermos os seguintes comentários aqui da lição. Diz assim, ó: quantas pessoas fazem parte da sua família? Todas são iguais? É uma pergunta que o comentarista ele coloca aqui, e uma pergunta bem prática. Quantas pessoas fazem parte da sua família? Quantas pessoas moram com você
na sua casa? Uma pergunta que você deve responder para você. E a pergunta que não quer calar: todas as pessoas que moram com você na mesma casa são iguais? Não. Ninguém é igual a ninguém. E se há uma coisa que nós achamos lindo, belo e bonito na criação de Deus, é a maneira como Deus fez todas as coisas de maneira coordenada, de maneira diferente uma das outras, mas que se encaixam, que se complementam, se concordam uma com as outras. Então, dentro da sua família, talvez pode ser você, seu pai, sua mãe e seu irmão mais velho. Mas seu irmão mais velho é igual a você? Não, não é igual a você. Seu pai é igual a sua mãe? Não. Apesar de seu pai e sua mãe serem seus pais, mas eles são pessoas diferentes, mas que concordam em um único pensamento em Deus. Então, o que precisa ficar claro para nós nessa lição aqui, nessa manhã, é que numa família nem todos são iguais, todos são diferentes, mas o pensamento tem que concordar em um só. Por exemplo, dentro da família, por exemplo, tem um que é mais estressado, é, tem um que é mais estressado, tem pessoas dentro da família que são tão estressadas que o cair de uma agulha estressa, irrita. Já outras que são calmas, não é assim? Mas que convivem o quê? Juntos. Então veja que para que haja uma harmonia, para que as coisas deem certo, tem que ter aquilo que é diferente, para que haja um equilíbrio. Imagine se duas pessoas estão dentro da mesma casa e ambas as pessoas têm o mesmo temperamento. Suponhamos que ambas as pessoas têm temperamento elétrico, têm aquele temperamento que é agitado. Com certeza, duas pessoas com o mesmo temperamento, vivendo dentro do mesmo lar, vai haver choque, vai haver confronto. E isso não é bom, isso não é legal, isso não agrada a Deus. Então, você que tem o seu irmão, que muitas das vezes você reclama que ele é chato, que ele é estressado, que ele é isso, que ele é aquilo, glorifique a Deus. Glorifique a Deus por ele ser um pouco estressado, por ele ser chato, e glorifique a Deus por você ser um pouco mais tranquilo. Agora imagine se vocês têm o mesmo temperamento. Com certeza ia sair briga todo dia. Todo dia vocês iriam brigar. Então o bonito da criação, o lindo da criação de Deus, tanto na criação relacionada aos animais como os seres humanos, é a diferença que há entre um e outro. No reino animal, a gente vai ver as mais diversas espécies de animais. Tem peixes que são de coloração azul, peixes que são de coloração verde, animais que são marrons, animais de plumagem amarela, animais de plumagem múltiplas, coloridas, mas todos convivem ali naquele ambiente, desfrutam do mesmo ambiente natural que Deus colocou para eles viverem. Então veja que o belo, o lindo, o bonito de tudo é a harmonia com que as coisas diferentes que Deus criou se encaixam, ok? Vamos então para o próximo tópico. Ó, o próximo tópico diz assim, ó, sou diferente, e daí? Aí o comentarista diz assim, ó, já percebeu como é difícil conviver com outras pessoas? Sim, de fato. É difícil às vezes conviver com pessoas que têm um temperamento diferente do seu. Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa conviver com as pessoas. A gente precisa conviver com as pessoas porque a gente depende das pessoas. Ninguém sozinho é absoluto, ninguém sozinho é autossuficiente. A Bíblia nos dá o exemplo de que Jesus, o ser mais perfeito que andou aqui, que esteve aqui entre nós, ele viveu entre as pessoas, viveu entre as multidões e nas várias multidões de pessoas que estavam aglomeradas ao redor de Jesus, haviam várias pessoas de temperamentos, características totalmente diferentes umas das outras. E Jesus não lidou com cada uma delas. Um exemplo aqui, o apóstolo Pedro, por exemplo. O apóstolo Pedro, chamado Simão, que era
o mais estressado, o mais brabo dos discípulos de Jesus. Pedro, tudo com Pedro era na peixeira, era na marra, era na base do facão. Se viesse para cima de Pedro e estressasse a Pedro, Pedro vinha logo com a peixeira e agredia o sujeito, porque Pedro ele tinha um temperamento forte, muito forte. E a Bíblia deixa claro esse temperamento forte que o apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus, tinha. Tanto é verdade que na noite em que Jesus foi traído, como em outras passagens bíblicas, em mais específico na noite em que Jesus foi traído, a gente vai ver que quando Judas Iscariotes chega com a multidão de pessoas que queriam bater em Jesus, apedrejar Jesus, espancar Jesus, e vinha também soldados romanos para prender Jesus, a Bíblia diz que Judas Iscariotes, ele beija Jesus como um sinal para os romanos de que aquele era o Cristo, era aquele que ele tinha traído. E quando os romanos põem a mão em Jesus, o que Pedro faz? Pedro ele lança a mão da sua foice e corta a orelha do soldado. Pedro ele agiu totalmente por impulso. Era uma pessoa que era comandada pelos impulsos da sua natureza carnal, da sua natureza humana. Muito embora Pedro ele andava com Jesus, muito embora Pedro viu milagres da parte de Deus, Pedro ele viu Jesus andando sobre as águas, Pedro ele andou sobre as águas quando o Senhor Jesus falou para ele, vem Pedro. Pedro viu curas, Pedro viu sinais, Pedro viu milagres. Olha tantas coisas que Pedro viu Jesus fazer. E mesmo assim, você está pensando, meus adolescentes, que Pedro ele se converteu na hora em que ele viu todas aquelas maravilhas acontecendo, Jesus fazendo? Não. Pedro foi se converter depois, depois, a ponto de, na noite em que Jesus é traído, que Pedro se lembra da palavra que Jesus disse para ele, que no caso, Pedro ele iria negar ao Senhor, e Pedro falou assim, Senhor, eu não vou te negar. Eu não vou te negar, Senhor. Não vou te negar. Aí, no entanto, o que acontece? Acontece que Jesus fala para ele, olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Tu me negarás 3 vezes, Pedro. 3 vezes tu me negarás. E dito e feito, quando o galo cantou à meia-noite, Pedro ele se lembrou das palavras do Senhor e o negou. Então veja que a gente precisa, como o tema diz, lidar com aquilo que é diferente de nós, porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Nós precisamos conviver. Precisamos estar ao lado dessa pessoa que às vezes você fala que é chata, né? Pode ser a sua irmã, pode ser seu irmão, né? Mas você precisa conviver. Pode ser o seu vizinho, pode ser um colega de escola, pode ser às vezes na igreja, aquele adolescente, aquele jovem que você acha que é chato, né? Mas você precisa conviver, porque você está indo para o céu e ele também. Não é verdade? Vamos lá para o último tópico. A diferença como um presente de Deus. Todos são diferentes. E agora? Bom, tem aqui esse desenho aqui, que eu quero que vocês dêem uma olhada aqui. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Vocês estão vendo aqui? Tem um desenho aqui que ilustra muito bem essa diferença, né? Vocês podem ver aí ao fundo, que o comentarista ele colocou aqui, ó, vários desenhos de pessoas que são diferentes uma das outras, que estão espalhadas por esse gigantesco mundo que Deus criou, né? Aí vocês vão ver aí as diferenças já nos traços característicos, fisiológicos das pessoas, né? Vocês vão ver aí que uns têm o cabelo liso, outros têm o cabelo mais encaracolado, outros são muito branquinhos, outros são morenos, outros são amarelos, outros são pardos, outros são grandes, outros são pequenos, muito pequenos. Então veja que existem diferenças culturais,
sociais enormes de uma pessoa para outra. E o que a lição propõe é isso, é entendermos isso, a diferença de uma pessoa para outra, e que nós precisamos entender essa diferença. Quando eu digo aqui entender essa diferença, não me refiro aqui à diferença que descamba o ser humano para uma vida de pecado, porque tem diferenças que não são naturais, tem diferenças que as pessoas criam, querem essa diferença porque elas acham que é legal, porque elas querem surfar na onda do mundo, como por exemplo, temos aí a homossexualidade, que dizem que é uma diferença que a gente precisa respeitar. Sim, claro, óbvio, a gente precisa respeitar a diferença daquele que é homossexual, mas não aceitar isso como uma regra prática para a nossa vida. Por quê? Nós temos um princípio, nós aprendemos que a diferença imposta por Deus é aquela diferença que é natural do ser humano, que o ser humano nasceu com ela. Não foi uma diferença imposta, porque o ser humano quis, de maneira, de maneira proposital, ser diferente e violentou, mutilou o seu próprio corpo para ser diferente do outro. Isso não agrada a Deus. Agora, a diferença que o comentarista coloca aqui é a diferença sociocultural, é a diferença física, traços físicos das pessoas que são diferentes umas das outras, e nisso nós vemos o grande poder maravilhoso da criação de Deus em tudo o que Deus fez, quer seja nos animais, quer seja nos vegetais, quer seja nos homens, em tudo nós vemos a grandeza da mão e do poder de Deus. Um forte abraço em todos vocês. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando aí uma perguntinha para vocês, tá bom? Estou com muita saudade de vocês e a gente espera logo que isso tudo passe para a gente poder estar se reunindo na casa de Deus e estar estudando aí a palavra do Senhor, os temas que vocês gostam, tá bom? Beijo no coração, meus adolescentes. Paz do Senhor Jesus.